Olá, meus queridos. Dizer que é um imenso prazer estar aqui com vocês para dividir o pão da vida, a palavra de Deus. E hoje nós temos uma mensagem especial. Nós vamos falar sobre a conversão do apóstolo Paulo. No capítulo 9 do livro de Atos, do versículo 1 até o versículo 19, nós temos o relato da conversão de Saulo. Isto mesmo, o apóstolo Paulo, antes de sua conversão, chamava-se Saulo. Ele era um dos principais entre os fariseus e um dia ele foi até os principais das sinagogas e pediu cartas para perseguir os cristãos, todos aqueles que confessavam a fé em Cristo. Ele era um árduo defensor de sua crença e, por isso, ele respirava ameaças a todos aqueles que declaravam ou confessavam acreditar que Cristo era o Messias. Então, num certo dia, ao estar na estrada de Damasco, para cumprir esse desígnio de prender, fossem homens, mulheres ou crianças que professassem a fé em Cristo, nesse dia ele recebeu a visita do próprio Jesus em glória. A luz de Jesus foi tão forte que cegou o apóstolo Paulo, fazendo-o cair do cavalo. Aqueles que estavam junto com ele, naquele momento, não puderam ver esta luz, mas ouviam a voz. E quando o apóstolo Paulo levantou-se, ele estava cego. Ele ouviu de Jesus o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não entendendo quem falava com ele, ele perguntou, indagou quem era aquele que falava com ele. E Jesus disse: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ouvindo isto, ele ainda recebeu as instruções do próprio mestre, dizendo que ele deveria entrar na cidade de Damasco e ali ele encontraria pessoas que lhe dariam instrução do que ele deveria fazer. Os homens que estavam com ele, vendo a sua situação de cegueira, o conduziram e levaram até a cidade. Ali ele ficou 3 dias orando, pedindo perdão a Deus por tudo que ele havia feito. Lembrando que Saulo havia participado até mesmo do martírio de Estevão, que foi o primeiro martirizado entre os cristãos. Veja que a situação do apóstolo Saulo, que era apóstolo, depois se tornou o apóstolo Paulo, era uma situação bastante delicada. Ele poderia ser considerado um homicida. Ele já havia feito muitos males, havia perseguido muitos daqueles que professaram a fé em Cristo. Mas Deus não desistiu de Saulo. E veja que o relato diz que ele enviou Ananias para curar o apóstolo Paulo e também lhe dar algumas instruções. E veja o que diz o versículo 15, dizendo o próprio Senhor a Ananias: Vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Veja que a palavra de Deus traz um relato dessa transformação que Saulo, um assassino, um homicida, daqueles que professavam a fé em Cristo, de uma conversão fantástica, dentro de uma experiência única com o Senhor Jesus. Às vezes nós temos a mania de julgarmos aqueles que são escolhidos por Deus. Os instrumentos que Deus escolhe não devem ser questionados, porque Deus sabe o que ele pode e o que ele não pode usar em sua obra. Ele é Deus, ele sabe todas as coisas. Talvez eu esteja falando para alguém que por muito tempo tem julgado, até mesmo dentro da igreja ou fora, aqueles que pregam a palavra de Deus, aqueles que se convertem de seus maus caminhos e que agora passam a pregar a palavra de Cristo e muitas vezes são desacreditados porque tiveram um passado tenebroso,
passado que talvez até não condiz, mas nós devemos lembrar que Jesus ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Então quem somos nós para julgarmos? Quem sou eu para julgar? Quem é você para julgar? Quem somos nós para julgar? Não podemos julgar aqueles instrumentos que Deus escolheu, porque o apóstolo Paulo era assim, alguém totalmente desacreditado na comunidade cristã. Mas Deus o escolheu para ser um instrumento para levar o evangelho aos gentios, aos reis e também aos filhos de Israel. Que Deus abençoe a você e abra a sua visão. Que a partir de agora você não tenha nenhum tipo de preconceito com relação àqueles que Deus escolheu para pregar a sua mensagem e levar o seu evangelho. Talvez eu esteja falando para alguém que também tem preconceito contra si próprio. Não acredita ser digno de levar a palavra de Deus. Que bom. Realmente, nenhum ser humano, nem mesmo os anjos, são dignos de levar a mensagem de Deus. Porque todos nós, sejam os anjos, sejam até mesmo nós, diante dos olhos de Deus, somos imperfeitos. Contudo, Deus nos concede a graça de levarmos o seu evangelho, de levarmos as suas boas novas. Que Deus abençoe a você e que a partir de hoje você tenha uma visão totalmente despida de qualquer preconceito. Que Deus te abençoe e faça com que você resplandeça a sua luz. Esta é a minha oração, é o que eu peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.